irmãos? Hebreus 4:12. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Te louvamos nessa noite, agradecidos a Ti pela Tua misericórdia de estarmos reunidos para Te engrandecer, Senhor. Pedimos ainda que o Teu Espírito Santo coordene e nos direcione, Senhor. Acalma o nosso ambiente, o nosso coração. Queremos realmente falar aquilo que o Teu Espírito tem para Teu povo nessa noite, Pai. Que nós oramos desde já, agradecidos em nome do Teu Filho. Amém. A gente tem olhado para o livro de Hebreus e uma das coisas mais centrais desse capítulo 4, para a gente entender um pouco o contexto dele, do que o apóstolo Paulo quer dizer, é como nós olhamos no nosso último estudo, é que Paulo vai começar a mostrar uma narrativa acerca dos filhos de Israel quando sai do Egito. E o propósito de Deus é que os filhos de Israel entrassem na boa terra de Canaã. Então nós vimos que o Egito tipificava o mundo, o Faraó tipificava o diabo, os cavaleiros de Faraó tipificavam os demônios. O Mar Vermelho, a gente sabe que é o povo de Israel entrando na experiência da união com Jesus Cristo. Então, o que é interessante é que, a partir dali, Deus ele queria conduzir o povo para entrar na terra. Que o desejo de Deus é que o povo entrasse na boa terra de Canaã. Só que, quando você pega Hebreus capítulo 3, os versículos de número 7 e 8 diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Versículo 13 do capítulo 3, Paulo também diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. Versículo 15 do capítulo 3. Enquanto se diz: se hoje ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no deserto. Então, a grande verdade é que Israel, em vez deles entrarem na terra, desfrutar de tudo que Deus havia dado para eles, Israel foi deixando o coração ficar endurecido. Então, quando a gente olha para Hebreus 3, esses versículos que nós lemos aqui, há uma grande advertência para a gente. Que mesmo como cristão salvo, aqui a gente pode ser advertido para o nosso coração não se endurecer na caminhada. Entendeu? A gente pode estar seguindo o Senhor, porque o que Israel experimentou enquanto eles estavam no deserto? Experimentaram a provisão de Deus. Água da rocha, o maná caía do céu, coluna de fogo à noite, nuvem de dia. Então eles viram a providência de Deus a todo instante. Mas como o texto diz aqui que eles ficaram com o coração endurecido? Por que Israel ficou com o coração duro em vez de seguir a direção do Senhor, a liderança do Espírito do Senhor? Por quê? Olha o capítulo de número 3, o último versículo. Paulo mostra para a gente por que socorreu. Paulo diz assim, versículo 19, 3:19. Vemos, pois, que não puderam entrar na terra de Canaã por causa de quê, irmãos? Por causa da incredulidade. Olha, Israel é o povo de Deus, Israel vê a provisão de Deus, Israel vê as mãos de Deus, só que o coração de Israel não se dobrava para Deus. Então é necessário que a gente entenda que o nosso chamado quanto cristão exige urgentemente que nós entendamos que nós não podemos ter um coração de incredulidade. Nós devemos crer na palavra de Deus.
Mas como que o coração não se torna incrédulo? Como a gente pode ser um grupo de cristãos, pessoas que conhecem o Senhor, e não ter nenhum senso de incredulidade? Só de uma maneira. É Hebreus 4, versículo 12. É pela palavra. A palavra de Deus é viva. Qual é o quadro aqui? O quadro do capítulo 4 é justamente esse, que eles deveriam entrar no descanso. Então nós falamos, qual é o descanso? Tem dois aspectos de descanso. Primeiro, o descanso de Deus, que é o Shabat, que Deus descansou no 7º dia, que esse descanso, propriamente dito, fala daquilo que Deus quer que a gente tenha, que a gente descanse nele, que a gente espere nele, que a gente desfrute dele, que a gente seja cristãos que esperem na presença do Senhor, que a gente não haja de qualquer maneira, de qualquer forma, que a gente aprenda, irmãos, a descansar naquilo que Deus já falou através da sua palavra para nós. E o outro descanso, que é o descanso eterno. Como eu falei no último estudo lá na Mara, qual é o descanso? Que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Eu não sei o seu coração, mas essa terra, irmãos, ela é caótica, ela é dor, é enfermidade, é um monte de problema, um monte de dificuldade. Mas a promessa de Deus é que a gente pode descansar hoje, enquanto estivermos vivendo, e também podemos descansar se o Senhor nos chamar. Ainda resta um repouso para os filhos de Deus. A nossa vida não termina aqui ou quando a gente morre, irmãos. Existe um desfrute na presença de Deus. Existe uma esperança para os filhos de Deus. Então Paulo chama agora esses cristãos hebreus, aqui é um grupo de cristãos que eram salvos. Creram em Jesus. Só que qual é a advertência? Cuidado com o coração de vocês. Essa é a mesma advertência para a gente. Se a gente não cuidar do nosso coração, se a gente não manter o nosso coração íntegro para Deus, o que acontece? A gente pode cair, como aqui, Hebreus capítulo 3, versículo 19, diz que eles não entraram no descanso da terra, não desfrutaram plenamente da pessoa de Cristo por causa da incredulidade que havia no coração deles, irmãos. Não é que eles não eram salvos, é que eles começaram a duvidar da palavra que Deus havia dito. Não duvide da palavra, irmãos. Não perca a esperança no meio da tribulação, das adversidades. A gente precisa crer na palavra, mas que palavra? Essa aqui do capítulo 4, versículo 12, que Paulo, advertindo os hebreus, ele diz assim: a palavra é viva e eficaz. Que palavra é essa aqui que é viva e também é eficaz? É o livro que você está segurando agora. É as Escrituras. Se lembra que nós estudamos lá as Escrituras? O que é as Escrituras? Ela é constituída de Antigo Testamento, Novo Testamento. Elas são 66 livros. O Antigo Testamento todo ele aponta para a pessoa de Jesus Cristo. De Gênesis a Malaquias você vê a promessa da vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus. E quando você olha para essa palavra aqui de Deus, é a Bíblia. Se você for ver Atos capítulo 4, versículo 31, logo depois que a igreja primitiva surgiu, no dia de Pentecostes, quando Pedro e João vai ao templo lá para orar na hora nona, que aquele homem é curado, Pedro e João diz: não temos prata e nem ouro, mas o que tem eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E houve um tumulto na cidade. Queriam prender os apóstolos. Por causa de quê? Olha só, Atos 4,31 diz assim: eles com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Era a Bíblia, a palavra viva. Por que a palavra é viva? Porque ela traz intrepidez para o nosso testemunho. Ela é coerente e vai mais longe. Atos 8,14. Atos 8 já é aquele cenário depois em que os apóstolos já são enviados para a grande comissão pregando a palavra, irmãos. E eles iam de lugar a lugar e chegaram o testemunho para todas as pessoas de que a palavra de Deus estava alcançando
todos os cantos da terra. E diz assim, Atos 8,14, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria havia recebido o quê? A palavra de Deus. Que palavra? É a palavra de Hebreus 4,12. A palavra que é viva. Amém, irmãos? A gente precisa crer que essa palavra, ela precisa ser anunciada. Ela precisa ser proclamada, ela precisa ser pregada, ela precisa ser levada para as pessoas, irmãos. O que o mundo precisa não é de uma reforma moral, de uma reforma social. O que o homem precisa é da palavra de Deus. Atos 12:24 diz assim: entretanto a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Aleluia, irmãos. Porque a palavra é viva. Como que a igreja cresce? Como que a igreja aumenta? Como que as pessoas podem, assim, ter um sentimento profundo pelas coisas espirituais? Só há um jeito da igreja crescer. A igreja não cresce em número, simplesmente. A igreja não cresce simplesmente para fora. Olha o que o texto diz de Atos 12:24. Lucas diz assim: a palavra do Senhor crescia onde? Dentro dos crentes, irmãos. Porque a palavra é o que nós lemos em Hebreus 4:12? A palavra é viva. Então a palavra cresce em nós. A palavra aumenta, a palavra se multiplica, a palavra se expande, a palavra encontra caminho aonde você não vê, onde você não percebe. Como a gente precisa, irmãos, urgentemente, dessa palavra que está contida nesse livro. Tudo que você precisa para a sua vida está nesse livro aqui, ó. Você não precisa de nada fora na Bíblia. Então, quando Paulo fala que a palavra é viva e eficaz, ele está falando da palavra que é a Bíblia Sagrada, que são 66 livros, Antigo e o Novo Testamento. Mas e agora? Será que é só a Bíblia? Para onde que a Bíblia te leva se você lê a Bíblia? Para onde você vai se você abrir a Bíblia e ler a Bíblia diariamente? Para quem é que a Bíblia aponta, irmãos? Para quem? Fala para mim. Para Jesus. Quando Paulo também diz a palavra é viva, ele não só fala da palavra, o livro que Deus inspirou, que usou homens para escrever, soprou o seu fôlego e colocou nas entrelinhas da palavra para que essa palavra alcançasse os homens. Só que essa palavra, ela também aponta para o Filho de Deus. Se lembra de João 1? No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, quando a gente fala da palavra, a gente está falando não só da Bíblia que você tem na mão. Muitas pessoas falam assim: não, eu leio a palavra, eu examino a palavra, eu estudo a palavra. A grande verdade é que estudar a palavra, ler a palavra, não faz de você cristão. Que tem de gente lendo Bíblia, estudando Bíblia, sem ir a Cristo, que é a palavra. A gente precisa penetrar nas Escrituras e encontrar em todos os lugares Jesus. Jesus em Gênesis, Jesus em Êxodo, Jesus em Números, Jesus em Levítico, Jesus em Deuteronômio. A gente precisa encontrar Jesus em Isaías, Jesus em Jeremias, Jesus em Sofonia. Jesus é o centro da Bíblia, irmãos. Sem Jesus, não tem Bíblia. Se lembra quando os judeus foram para Jesus, Jesus falou assim: vocês leem as Escrituras, vocês ficam examinando as Escrituras, porque você retém de ter nela vida eterna. Mas, contudo, vocês não querem vir a mim. Percebe, irmãos? Então você pode ler esse livro sem encontrar Jesus. Você encontra biologia, teologia, filosofia. Você encontra, já viu que tem pessoas que encontram tudo nesse livro. Mas se você for falar para ele aonde está Jesus na Bíblia, qual é o Jesus da Bíblia? O Jesus da Bíblia é esse de Apocalipse 19:13, que o mesmo João que escreveu o Evangelho, do João 1,
que ele diz, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra é Deus. Olha só como o mesmo João vai dizer em Apocalipse, ele está vestido com um manto de sangue e o seu nome se chama a palavra de Deus. Quem é Jesus, irmãos? É a palavra de Deus. Então, quando Paulo diz a palavra é viva, ele usa a palavra grega zoé. Por que a palavra é viva? Porque a palavra, ela contém a vida de Deus. No grego, zoé é a vida incriada de Deus. A vida autossuficiente. Irmãos, ler a Bíblia é encontrar o próprio Senhor Jesus Cristo, que nos revela Deus. Como a gente precisa da palavra viva. Sabe por que tem muita morte entre os cristãos? Morte espiritual, morte psicológica. Tem tanta situação de morte. Tem tanta situação de morte que a noção que a gente tem é que parece que está faltando alguma coisa. Parece que está faltando alguma coisa para a gente. E o que está faltando? Eu vou ser bem claro para os irmãos. O que está faltando para nós, para os crentes, é a palavra viva de Deus. A palavra que traz a vida de Deus. O zoé. Por isso que Paulo ele diz, né, a palavra é zoé. Ela é viva. Quer ver João 6,63? Um texto até que a gente conhece muito. Foi muito usado entre nós, mas poucos explicaram qual é o significado desse texto. João 6,63. O mesmo João diz assim, o Espírito é o que dá vida. É a vida zoé. O Espírito Santo, irmãos, está entrelaçado com as Escrituras. Então, quando você lê a Bíblia, entende a Bíblia, o que acontece? O Espírito Santo que inspirou a palavra, que inspirou a Bíblia, ele faz o quê? Ele é o Espírito que vivifica o seu ser. Que, olha como João diz, a carne para nada aproveita. Aí Jesus vai dizer, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são zoé. Amém? É viva. E as Escrituras não é para entender coisas das Escrituras. Tem pessoas soberbas lendo a Bíblia. Pessoas que eram simples, comum, não sabia nada. De uma hora para outra ele começou a ler um monte de livro, um monte de teologia, um monte disso, um monte daquilo. Perdeu a simplicidade, irmãos. Se torna arrogante. Não, a Bíblia, ela não foi escrita para trazer arrogância para o nosso coração. A Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo, porque nelas há vida. Amém? Quando você penetrar nas Escrituras, busca a palavra que te vivifica, a palavra que dá vida, o Espírito. É o que dá zoé, irmãos. Se você se sentir orgulhoso, dobra o seu joelho. Pedro diz, humilhai-vos sobre a potente mão de Deus. Às vezes isso acontece comigo, irmãos. Tanta pessoa fala um monte de coisa, que a gente não cuidar do nosso coração com a palavra. A gente fica soberbo. Já viu aquelas pessoas que são intocáveis na igreja? Você nem consegue se aproximar dela, você nem consegue falar com ela. Ela estudou tanto as Escrituras que ela perdeu o Deus das Escrituras. Ela perdeu o Espírito das Escrituras. Ela perdeu o Cristo das Escrituras. Mas essa palavra, ela é viva. E Paulo diz no versículo 12 de Hebreus 4, ela não somente é viva, ela é eficaz. Aí que está a questão. Para a palavra ter vida, ela também precisa ser a palavra que tem eficácia. O que é eficácia? É energia. A palavra aqui é ativa, vigorosa, eficiente. Ela tem poder para operar. Ela tem poder para te impulsionar para a obra de Deus, irmãos.
É por isso que ela é eficaz. Essa palavra ela não é morta. Essa palavra não é simplesmente um conceito teológico que você aprende num seminário e depois você fica com o ego insufrado, eu insufrado. Você sabe tudo, ninguém sabe mais nada. Aí você cria o seu grupinho de estudo, aí você fica dando os seus estudos. Não, irmão. Essa palavra, por isso que ela é eficaz. Por que ela é eficaz? Porque ela é ativa, ela é vigorosa, ela é eficiente, ela é um poder em ação. Ela tem que mover o seu ser, entendeu, irmão? Ela não pode pegar você e colocar você como um sapinho dentro de um buraquinho que você acha que o mundo gira em torno de você, do seu estudo bíblico, da sua teologia, da sua crença. Não, irmão. Essa palavra, ela é viva porque Efésios 1,19 e eficaz, Paulo diz assim, o qual a suprema grandeza do seu poder para nós que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aonde está a eficácia da palavra? Está no poder, irmãos, das Escrituras. Então, quanto mais você ir a essa palavra eficaz, essa palavra viva, essa palavra é tão eficaz que, se você for observar, se lembra da história de João 11? Quando Maria e Marta viram a morte do seu irmão. E levou quantos dias? 4 dias para Jesus chegar. Quando Jesus chegou lá, Lázaro estava morto. E as irmãs chegaram e falaram assim, Senhor, se tu chegasses antes, não teria... Aí Jesus falou, não, ele não está morto, ele dorme. Aí elas conheciam teologia, começaram a teologar. Eu sei, Senhor, que ele dorme, ele vai ressuscitar. Olha a teologia. Conhecia muita teologia, mas não conhecia a eficácia da palavra viva. Jesus virou para ela e falou, não estou falando da ressurreição futura, Marta e Maria. Eu estou falando que eu sou o quê? A ressurreição e a vida. O quê? A ressurreição e a zoé era ele, irmãos. Não era algo futuro. O que os crentes hoje estão esperando? Uma ressurreição futura. Esqueceram que a vida de ressurreição começa quando você crê em Deus, em Jesus. Quando ele morreu, você morreu. Quando ele foi sepultado, você foi sepultado. Quando ele ressuscitou, você fez o quê? Ressuscitou com ele. E Marta e Maria ficaram olhando para ele. E o texto diz em João 11 que Jesus chorou. Mesma coisa que aconteceu com Israel. Mesma coisa. Elas estavam incrédulas. Cheias por isso. Por isso eu tenho muito problema com quem estuda muito a Bíblia, conhece muito. Não é conhecer muito, irmão, que te faz ser cristão. Te faz ser um filho de Deus. O que te faz ser um filho de Deus é você crer que a palavra é o quê? Viva e energizada. Amém? Quer ver? Olha o que a palavra disse. Enquanto Jesus chora, a multidão falou assim, ele amava muito Lázaro. Não era não, irmãos. Ele estava chorando de desgosto. Essa semana, eu acordei várias madrugadas para chorar de desgosto pela igreja. Que desgosto. Você treina as pessoas com a palavra, a pessoa fica soberba. Você visita os irmãos não estão nem aí para a palavra. Foi por isso que Jesus chorou, irmãos. Você lembra que Jesus mesmo falou no Sermão do Monte? Bem-aventurados que choram. Sabe o que a gente precisa? É chorar pela igreja. Chorar muito. Semana eu chorei muito. Pessoas não oram, as pessoas não lêem a Bíblia, as pessoas não querem reunir, as pessoas não querem nada, elas só querem a vidinha delas. Só quer a vidinha delas. Só quer o comércio delas, só quer a estrutura que eles montaram, só quer o que eles aprenderam. Não, irmãos. Essa vida é muito breve para a gente ficar preso nas nossas coisinhas, por isso que Jesus chorou.
E tinha uma pedra no túmulo. A incredulidade do lado de fora, todo mundo incrédulo. Ele está até chorando. Mas olha, irmãos, João 11:43 diz assim: e tendo dito isso, clamou Jesus em alta voz e disse: Lázaro, olha a eficácia da palavra de Jesus. Lázaro, vem para fora. Irmãos. Mas Jesus virou para as pessoas que estavam ali e falou assim: tira a pedra. Sabe por que as coisas não acontecem na igreja? Porque ninguém tira a pedra. Ninguém tira a pedra. A palavra está ali energizada. A palavra está pronta para sair do Senhor, para alcançar o nosso coração. Só que o que impedia Lázaro de sair do túmulo? A pedra. Quantas pedras existem na nossa vida, na nossa caminhada? Irmãos que poderiam estar aqui com a gente. Sabe o que aconteceu? Tem uma pedra no túmulo da vida dele. A pedra do trabalho, a pedra da ansiedade, a pedra da preocupação. Não, irmãos. Nós somos chamados a ouvir a voz do Senhor. Não só isso. Outra palavra que está dentro dessa eficácia. Você se lembra em Marcos 4, quando os discípulos, estavam no barco com Jesus? Estavam no barco, Jesus estava no barco. E começou uma tempestade enorme. Só que quem estava no barco, irmãos? Quem estava ali no barco? Era o Filho de Deus. E eles ficaram ali, com medo da tempestade, do vendaval. Nós somos assim, irmãos. Em vez de a gente acreditar que a palavra é viva e é eficaz, nós não cremos na palavra do Senhor. Fica preso com o temor da tempestade, do problema. Será que o barco vai virar? Será que vai ir a pique? O Senhor está no barco, irmãos. Amém, irmão? Às vezes a situação não é da nossa maneira, da forma que a gente quer. Mas se o Senhor está no barco, tudo está bem. Da maneira dele, da forma dele. Ele vai conduzir. E de repente Jesus ali, tranquilo, Jesus está o quê no barco? Dormindo. Ele está descansando, irmãos. E a gente não descansa. Te acha que o barco é nosso, que a vida é nossa, que os filhos é nosso, que os netos é nosso, que o emprego é nosso, que tudo é nosso. E a gente acaba com um infarto fulminante. Por isso que essa é a era do infarto fulminante. Ninguém tira um cochilo de tarde. Todo mundo agitado. Todo mundo quer fazer um monte de coisa. Ninguém tira um cochilinho. Ninguém descansa. E o Filho de Deus dormindo na proa do barco. E os discípulos, esse barco vai virar, acorda o mestre. E Jesus acordou. E ele despertando. Jesus despertou, imagina. Jesus despertando o barco a pique. Ele falou, meu Deus, o homem é pacífico demais. Acorda, mestre. E diz o texto assim, ele repreendeu o vento e disse, acalma-te, emudece, o vento se aquietou e se fez grande bonança. Irmãos, Marcos 4:39. A palavra dele é eficaz, tem energia, a palavra do Filho de Deus tem poder. A gente precisa crer que a palavra é viva e ela é eficaz. Que ela tira Lázaro da morte e ela acalma a tempestade da nossa vida. Os momentos de maior tribulação, de maior desespero, irmão, de enfermidade, dor, descansa na palavra do Mestre. Deixa ele descansar na sua vida. Deixa ele descansar no barco da sua vida. Não fique de um lado para o outro. Não fique ali apreensivo. Deixe a palavra operar. Olha como Paulo diz assim, a palavra de Deus é viva e eficaz
E Paulo diz o quê? Que ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir alma de espírito, juntas e medulas, e ela é apta para trazer discernimento para o seu e o meu coração. Só que a gente precisa entender que o homem não é... Olha aí agora para a pessoa que está aí do seu lado aí. O Derek não é isso que você está vendo, não. O Paulo não é isso que você está vendo. Isso aqui, chamado Fábio Falcão, é mais complicado que você imagina. Nós somos um ser tripartido, irmãos. 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, no vosso espírito, na vossa alma, no vosso corpo, sejam íntegros e irrepreensíveis até a vinda do dia do Senhor, até a segunda vinda de Cristo. A gente precisa começar a deixar a palavra penetrar e dividir. Sabe por que a gente não crê que a palavra é viva? Porque o espírito e a alma estão misturados. A gente não consegue crer em nada, não consegue ver nada, a gente não consegue ver a vitalidade da palavra, a vida da palavra, a energia da palavra. É igual Marta e Maria, eu sei que ele vai ressuscitar. Jesus não está falando nada da segunda vinda dele, do arrebatamento, nada. Jesus está falando que ele é a ressurreição e a vida. Mas existe uma mistura. Por isso a palavra ela precisa penetrar no nosso coração e dividir aquilo que a gente chama de, primeiramente, a gente chama de psique, alma. Eu não vejo a sua alma, mas eu sei que você tem uma alma. Todo ser humano tem alma, irmão. O homem foi criado, deixa eu explicar como que é isso. Lá em Gênesis, Deus criou todas as coisas nos 6 dias, no segundo dia do 6º dia, Deus criou o homem, pegou o pó da terra, vou te explicar isso aqui que Paulo está dizendo. Pegou o homem, o pó da terra, meteu a mão, fez um boneco, botou o boneco e soprou o fôlego de vida, que é chamado espírito humano. Esse fôlego é o que habita o seu espírito humano. Só que essa junção do pó da terra com o fôlego de Deus se tornou uma alma vivente. Você é uma alma vivente. Você tem uma alma agora. Quer ver? 3 coisas que constituem a sua personalidade como alma. É a mente, a vontade e a emoção. Não sei se você percebe, você tem tudo isso. O que é a mente? É o que você usa para pensar, a sua razão. É aquilo que você tem, que vem no seu pensamento. A sua mente é o campo do pensamento, aonde a lógica surge, o raciocínio surge. Mas em você também tem um outro item chamado emoção. É isso que a Mara tem pelo Paulo. Tem que ter emoção, porque na emoção existe amor, existe ódio, existe desgosto, existe desilusão, existe ira. Tá tudo na emoção da alma. Por isso que esse serzinho aí, do seu lado, ali, irmão, nós somos seres complicadíssimos na alma natural. Mas o homem também tem uma terceira coisa na alma chamada vontade. O que é vontade? É o que você faz para escolher. É o famoso livre-arbítrio. A grande luta do calvinismo e arminianismo é: tem livre-arbítrio ou não tem? Não vou entrar nesse campo. Mas eu vou dizer que você tem uma vontade que não é a vontade submissa a Deus. Já percebeu que as suas escolhas é sempre as coisas erradas? Até o nome do filho que você escolhe não é o nome que Deus quer. A casa que você quer, escolhe errado. O emprego que você procura, escolhe errado, irmãos. As nossas escolhas, a volição da alma, a vontade da alma está completamente desvirtuada. Por isso Paulo diz: a palavra de Deus é viva e eficaz e tem que penetrar para dividir o quê? Alma. Dividir alma para cá e espírito para cá. Estou explicando a alma, mente,
vontade e emoção. Essa alma, se misturar com o espírito regenerado, dá um problema, que Paulo está falando para crente. Qual é o problema? É que essa alma, ela está num processo de santificação. A mente precisa ser santificada. A vontade precisa ser santificada e a emoção precisa ser santificada. Quando essa alma está nesse processo, o que acontece? Luta, já viu? Quanta luta no meu interior, que luta, irmãos. Para se santificar, para ler a Bíblia, para amar a Deus, para amar as coisas espirituais, para ter devoção, para ter piedade, para buscar o Senhor, para orar, para jejuar. Não sei se você é assim, irmão. Existe uma guerra no nosso interior. Então Paulo nos convida, irmãos, a deixar a palavra de Deus dividir a sua alma do seu espírito. O que é o seu espírito? É consciência, comunhão, intuição. O que é consciência? É aquilo que você tem de quem você é. Quem eu sou? Sou um pecador e preciso da salvação em Jesus. Senhor, me salva. A consciência é igual esse espelho. Se esse espelho ficar 10 anos sem ser limpo, ninguém vê nada. Não consegue ver nada. É igual óculos. Eu tenho muito problema. Por que eu não estou com óculos no rosto? Porque eu transpiro no rosto. A consciência do meu óculos embaça. Então, quando a consciência do óculos embaça, eu não enxergo nada. A consciência, quando ela não compreende a vontade e o propósito de Deus, ela é embaçada. Para onde eu vou? O que eu vou? Assim que eu vou? O que eu faço? Irmãos, quando o Espírito Santo regenera o seu espírito, a sua consciência é iluminada. Você passa a ver tudo claro, tudo novo. Por isso que Paulo diz, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, a consciência velha. Mas também tem uma coisa no espírito humano chamada intuição. Esse é o problema dos crentes. Eles não usam a intuição. O que é intuição? É o discernimento de espírito. Tudo é de Deus. Tudo é para Deus. Tem um monte de coisa em nome de Deus, que fala de Deus, que não é de Deus. E os crentes regenerados não têm discernimento. Aonde está o discernimento? No seu espírito humano, regenerado, habitado pelo Espírito Santo. A gente precisa saber a direção e para onde a gente tem que seguir o Senhor. Nem todo lugar que está escrito na placa igreja é igreja. Nem todo lugar que tem 10 irmãos sem placa é igreja. Nem todo lugar que está dizendo ali, tem um ajuntamento de crentes. Cuidado, use o espírito de discernimento, irmãos. Eu tenho feito isso nesses últimos 15 anos. Eu não vou em certos lugares, eu não busco certos irmãos, eu não ando com certos irmãos, sabe por quê? Deus me deu um espírito para discernir. Discerna, irmão. É 1 João, capítulo 2, versículo 27. E o discernimento vem da onde? Vem da unção. O Espírito Santo, no seu espírito, na parte da intuição, do discernimento, ele faz você entender o mundo espiritual. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. As coisas aqui são outras. Em mim é assim, irmãos. A unção que dele recebeste, João diz, permanece em vós, irmãos. Aí João diz assim, e não há necessidade de que ninguém te ensine coisa nenhuma. Nós não precisamos de nenhum líder humano para dizer o que a gente tem que fazer ou o que a gente não tem que fazer. Nós temos o discernimento para dizer isso aqui não é a vontade de Deus. Isso aqui não é o que Deus quer. Eu tenho caminhado assim, irmãos. Tem sido atacado, tem sido abandonado, tem sido... Até tem escrito contra mim na internet. Sabe por quê? O que os crentes não sabem usar
É o espírito de discernimento. Segue em qualquer modismo, já viu? Pintou a igreja de preto. Todo mundo pinta de preto. Desceu no negócio vestido de chapolim. Todo mundo veste chapolim. Botou luzinha colorida. Todo mundo bota luzinha colorida. Botou uma prancha, virou a bola de neve, que vai virando, vai diluindo, vira lagoinha. Todo mundo vira esse negócio. Não, irmãos. Deus nos deu o espírito de discernimento. Para a gente não seguir modismo, não seguir movimento, não seguir homens, não seguir palavra de homens. Não, irmãos. Dobra os seus joelhos se você não tem discernimento e fala: Senhor, me dê um espírito que discirna. Foi isso que foi a tragédia de Eva. Quando a serpente foi lá, Eva não tinha um espírito humano. O Espírito de Deus não descia ali, a Trindade, para conversar com ela. Eva tinha o discernimento de espírito, irmão. Era para ela falar assim: eu nunca vi cobra em pé falando. Que negócio é esse cobra falando? Ela perdeu o discernimento. Sabe por quê? Ela desconsiderou a palavra que Deus havia dito. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai o quê? Vai morrer. Era para ela ter discernido. Serpente, eu não posso porque Deus falou na palavra. Amém, irmão? Porque a palavra é viva e eficaz e ela é apta para o quê? Para dividir, percebeu? Alma e espírito. Terceiro ponto do espírito humano é a comunhão. Comunhão. Todo mundo chama de comunhão qualquer ajuntamento. Vai ter lá 10 irmãos, é comunhão. Eu nem vou. Comunhão não é isso, irmãos. Comunhão. Primeira parte da comunhão tem que ter a palavra de Deus para dirigir a comunhão. Para guiar a comunhão. Não existe comunhão sem palavra. Não é isso? Atos 2,42. E perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão. Inverteram. Hoje é assim. E perseveravam na comunhão. Faz churrasco e diz que é comunhão. Eu fui em uma. Num certo lugar. E deu 10 horas da manhã. Falei, a palavra vai surgir, nada de palavra. Cantou. 11h30, eu falei, agora vai começar a palavra, nada de palavra. Meio-dia, macarrão, churrasco, Coca-Cola, Fanta laranja, Fanta uva. Aí eu perguntei pro irmão, e a palavra? Não, irmão, nós estamos na comunhão. O quê? Foi reunião para comer, irmão. Por isso que Paulo advertiu os coríntios. Se tem fome, o quê? Come em casa. Não é isso, irmão? Você está com fome? Come em casa. O ambiente da comunhão da igreja, da vida da igreja, é primeiro você exercitar o seu espírito de comunhão. Eu preciso da palavra. Eu desejo a palavra. Eu quero a palavra. Irmão, sem o discernimento do espírito de comunhão, nós vamos viver atrás de movimento. Por isso que está cheio de movimento, de gente se unindo só para comer. E chama isso de igreja. Só para comer. E come, bebe, se esquecer, ataca a bebida e diz que beber é pecado, mas vou te falar, glutonaria também é pecado. Tá na mesma lista. Adulterou, tá em pecado, não é casado, tá em pecado. Mas comer demasiadamente também é o quê? Pecado. Aí ele disse, não, crente não bebe, crente não fuma, crente não cheira, mas o crente come muito. Você tá no mesmo pecado dos outros pecadores. O irmão ficou chocado comigo. Que, irmão? Isso não é comunhão. Comunhão é, primeiro, você ter contato com a presença de Deus.
através da sua palavra. E Paulo mostra que essa palavra, a gente está terminando, ela revela o que está no seu e no meu coração. Porque o coração é uma junção do espírito com a alma. É a consciência, a comunhão, a intuição, mas a mente da alma. Se juntar tudo, vamos fazer o coraçãozinho, vamos lá, todo mundo. Ó, se juntar tudo, ó, que bonita. Juntou espírito humano, consciência, comunhão, intuição e a mente da alma. Ah, o coraçãozinho, que bonito. E os crentes, a maioria desconhecem o coração. Ele acha que o coração é aquele coração grandão do Ranieri, que batia, né? Tem até um hino da Lauriege de bate forte, coração. Não penso que é esse coração que está batendo aí, não, irmão. Deus criou um coração que a gente chama, teologicamente, de coração psicológico, é o coração espiritual. Não é esse coração que está batendo. Isso aí vai virar lama daqui a pouco. Uma hora Deus te chama e vira lama, biologicamente. Mas tem um coração que Deus colocou em você, e olha só que coisa linda, quando vou terminar contando a história do chamado de Davi, que ali envolvia o coração, só que Samuel tinha perdido a visão espiritual, o discernimento de espírito, a comunhão, e mandou vir os filhos de Jessé. Passou o primeiro filho alto, bonito, falou, eu acho que é esse aí, né? Segundo filho, eu acho que aí Deus não é esse. Terceiro filho, Deus falou, não é esse. Quarto filho, não é esse. Mas todo mundo era grande e bonito para a guerra. Quinto filho, não é. Sexto filho, não é. Sétimo filho, não é. Ele falou, tem mais algum dos seus filhos? Eu falei, tem um lá que fica no meio do rebanho, que não fede ovelha. Os irmãos aqui, tudo conservado, cevado, bonito. E Deus falou para Samuel, manda Jessé trazer Davi. Aí entrou, acho que era menor do que a gente, né? Ele tem 1,20 m, ruivo, sem nenhuma aparência, irmão. Sem formosura, ninguém dava nada por ele. Mas quando você lê o Salmo 89, o chamado de Davi é justamente esse. Ele diz assim, Deus me encontrou enquanto eu estava atrás das suas ovelhas. Não era que ele era o melhor, ele era o maior, não. Se lembra que ele mesmo falou? Falou que Deus, ele me buscou porque eu era o homem segundo o coração dele. Irmão, envolvi o coração de Davi. Por isso que a palavra precisa trazer discernimento para o seu coração. Ela tem que abrir o seu coração, igual a cirurgia que o Rani fez. Deus precisa abrir o seu coração. Entrar e penetrar nesse coração psicológico. E olha como diz o texto, 1 Samuel 16:7. Deus falou para Samuel assim, porém o Senhor disse a Samuel estava olhando contra a vista igual a gente, irmão. Pessoas falam, não é crente não. Não parece crente, não se veste como crente, não fala como crente, não anda com a Bíblia de crente, não está na igreja dos crentes. O que é isso aí? Olha o que Deus falou para Samuel. Samuel, você entrou na casa de Jessé, você estava vendo de outra forma. Ele diz assim, não atentes na aparência do homem, nem para a altura dos filhos de Jessé, porque eu rejeitei eles. Entendeu? Deus repreendeu o profeta Samuel. Profeta Samuel. Hoje é assim. Tudo é aparência. Quem tem o melhor carro, quem dá o maior dízimo, quem dá a maior oferta, se você tem uma casa bela, se você tem uma casa de campo, se você vai chegar num carrão, irmãos.
Olha só Deus falando, porque o Senhor não vê, aleluia, como vê o homem. O que o homem busca? Coisas externas. Diploma. Por isso que na história da igreja, os maiores pregadores nunca pisaram num seminário teológico. Quer que eu dou o nome? Spurgeon, lê a obra dele. Não cabe dentro dessa casa. O menino nunca pisou num seminário. Charles Haddon Spurgeon. Outro, D.L. Moody, o maior evangelista da história da igreja. Ele que criou as escolas bíblicas dominicais. O maior desse século é chamado Martyn Lloyd-Jones. A obra dele não cabe nessa casa. Nunca pisou num seminário, sabe por quê? Deus não vê como vê o homem. O homem quer título, posição. Mas olha só como Deus falou para Samuel. O homem vê o exterior, Samuel. Ai, irmãos. Porém eu vejo o coração, Samuel. Deus vê o nosso coração. Por isso é necessário que a gente estude a Bíblia. Leia a Bíblia, porque Deus está buscando corações sedentos, corações buscadores, corações que se arrependam, corações voluntários, corações que se ofertem. Se lembra que nós cantamos? A tua palavra eu escondi aonde? No meu coração, para eu não... Salmo 119, para eu não pecar contra ti. Então o que Deus busca, de fato, pode me acusar, pode me atacar, mas essa é a pregação. Deus quer o seu coração e o meu coração. Enquanto Deus não ganhar o seu coração, Deus não pode usar você de jeito nenhum. Por isso que as igrejas estão cheias. Vai amanhã ali. Vai amanhã aqui. Está lotado de pessoas. Mas o que não tem coração para Deus? Se Deus pediu o filho, ele não dá. Se Deus pediu o carro, ele não dá. Se Deus pedir a casa, ele não dá. Se Deus pedir a saúde, ele fica na parede, igual na mão, mas uns diazinhos de vida. A criada falou, mergulha! Ele é mergulha! É isso aí mesmo, mergulha. Entendeu, irmãos? Nós somos a geração, não estamos dispostos a perder nada. Nosso coração quer tudo, quer nossos filhos, quer nossos netos, quer nossas casas, quer nossos bens, quer nosso dinheiro. A gente quer tudo pra gente. O Atmani chegou a falar. Por que a China não tem um avivamento? O Atmani, irmão, por que não tem um avivamento? O Atmani pegou uma tigela de arroz. Colocou a tigela e falou, porque o coração de vocês é assim. Pá! Falou, não pode quebrar a tigela de porcelana com arroz. Tudo que chinês ama é arroz. Por isso que não tem chinês barrigudo. Chinês come arroz puro, com um negócio lá, uma mistura. Eles amam arroz. O Atmani falou, enquanto a tigela não quebrar, o arroz não espalhar, Deus não vai usar vocês. Olha só, vamos terminar. Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Não é o pregador, não é o pastor. É Deus, irmãos. Abre o seu coração para Deus. Hebreus 4:12. A palavra é viva. Não é essa palavra que eu estou pregando, não. Essa aí que está no seu coração, que já habita em você. É a palavra que é viva, que já está em você. Já mora em você. Não tem como ser crente sem a Bíblia no coração. Ela é viva e eficaz. E ela é mais penetrante. Ela é uma espada. No grego, essa palavra é uma adaga. Por isso que no dia de Pentecoste, quando o Espírito foi derramado, Lucas diz que eles foram penetrados no coração pela palavra. Depois que a palavra furou o coração deles no dia de Pentecoste, eles falaram assim, que faremos, irmãos? Atos 2:37.
Aí Pedro falou, ó, vem que aqui vai ter uma comunhão boa. Você vai ganhar carro, casa. Ó, vocês vão ser felizes. Casais vão ser felizes. Casamento brindado. 7 passos para a relação ser bem sucedida. É ruim, hein? Pedro falou assim, arrependei-vos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados para que os vossos pecados sejam cancelados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mudar as coisas. Chegou na comunhão da igreja, você ganha um livrinho. Era pra falar, arrependei-vos! Larga essa vida! Por isso que tá cheia. Tá cheia! Ninguém exige nada, o coração tá bonitão. Teve uma que eu vi, a famosa, a pastora do Pix. Era horrível a irmã. Começou a pedir Pix, ficou milionária a pastora do Pix. Largou o marido, casou com um novinho da academia. Aí no poste dela falou, Deus não quer saber de coração não. Deus quer dinheiro, ele deu um Pix aí. E a turma mete Pix na irmã. O Senhor nos guarde. Guarde o nosso coração. Um dos hinos mais bonitos é aquele, né, do coração da Batista da Lagoinha, né? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Hoje não tem mais. Esse hino tem 20 anos. 20 anos pra cá, ninguém canta mais pro coração, fala mais do coração. Acabou. Então que o Senhor guarde o nosso coração, amém? Deixa a palavra penetrar, dividir a sua alma mesquinha do seu espírito regenerado. Deixa Deus santificar a sua alma. Atuar na sua alma, ganhar a sua alma, comprimir a sua alma, salvar a sua alma. Jesus mesmo falou, né, ele foi acumulando bens, aquele homem rico, acumulou bens e heranças e riquezas. Jesus falou para os discípulos, aquele homem lá é louco. Aí Jesus falou, louco, se hoje a gente pedir o quê? A sua alma. O problema do homem não é ir para o céu, é que a alma não vai entrar no céu. A alma hoje, da maioria dos crentes, não passa nessa porta. É meu. É igual o Senhor dos Anéis. Meu precioso. É o meu precioso. É assim que os crentes são, irmão. Tem que orar. Não tenho tempo. Tem que estar com os irmãos. Não dá. Tem que vir aprender com a Mari, o Paulo e o Derek. Tomar vergonha na cara e aprender com os irmãos. Querem nada. Vai para o céu? Só se for o céu da boca. O Senhor tenha misericórdia da gente. Te louvamos nessa noite. Agradecidos pela tua palavra que é viva, Senhor. Palavra cheia de vida, suas escrituras, que nos leva para o seu Filho e nos mostra a beleza e a glória que há nele, Senhor. Por isso, usa a sua palavra para demonstrar o nosso coração. Sabemos que o Senhor não está buscando aparência exterior, como o homem vê. Não queremos as coisas dos crentes, a igreja dos crentes, a Bíblia dos crentes. Nos livra de parecermos com aquilo que não somos, Senhor. Não queremos ser hipócrita. Nós queremos ser servos e servas do Senhor, que entrega o coração, entrega tudo a Ti e coloca tudo no seu altar e oferece a Ti, Senhor, de forma constante, Senhor. Queremos ser como aquela mulher pecadora que foi salva e entrou na casa de Simão e ninguém ligava para o Senhor ali, Senhor. Não lavaram os seus pés, não o beijaram, não ligaram para o Senhor, mas ela ligou, Senhor. E ela entregou tudo que tinha a Ti, ela quebrou o vaso,
Senhor, nos ensina a quebrar o vaso de alabastro, Senhor. Cada manhã, a cada tarde, a cada hora da nossa vida, não queremos mais perder tempo com aquelas coisas que não são do Senhor. Nós queremos quebrar o vaso, derramar o óleo precioso, perfumar a casa, te ungir, Senhor, e beijar os seus pés e acariciá-los. Ó, Senhor, nos dá um coração desesperado para que sejamos só do Senhor e de mais ninguém. Prepara o nosso coração, prepara o nosso tempo, prepara o tempo que temos, nos ensina a contar os nossos dias, Senhor. Nos ensina, Senhor, a deixar o coração nas suas mãos, as decisões da nossa vida, nosso casamento, cuidar dos filhos, nossos netos. Ó Deus, o que precisamos materialmente, não queremos esconder o que está no nosso coração de Ti, Senhor. Nós queremos escancarar o coração e dizer, Senhor, está aqui a nossa vida. Como mesmo Paulo disse, que não há nenhuma criatura que esteja oculta na presença de Deus, porque tudo diante dele é claro, é patente, ele vê tudo. Não deixe escondermos nada do Senhor. Queremos ser honestos contigo, Senhor. Ser honestos, Senhor, contigo. E abrir o nosso coração, não para homens, para líder, pastores, irmãos. Nós queremos abrir o nosso coração como Davi, que se tornou um homem segundo o seu coração. Muito obrigado, Senhor. Abençoa-nos amanhã na comunhão. Traga os irmãos da região dos lagos. Direciona-nos, abençoa a família da Mara, minha família, a família da irmã que aqui está, Senhor. Toma a irmã Vera, seus filhos, toma a sua casa, toma cada um deles em suas mãos, Senhor. Necessitar de cura, cure a Vera, restaure a Vera, entra no seu coração, transforma mais, busca ela para ti, Senhor. Nós oramos nessa noite, toma os nossos filhos, toma o Pedro, Senhor. Toma a filha do Derek, toma os filho da Maressa, Senhor. Toma em tuas mãos, restaura aquela criança. O Senhor conhece o coração dos pais, Senhor, daquele pequenino, Senhor. Por isso, colocamos ele em tuas mãos e na sua presença e pedimos que transforme o coração dele, transforme o seu cérebro, a sua mente. Foi quem o criou, Senhor, lá no ventre da Maressa. O Senhor sabe quem ele é, Senhor. Por isso entregamos tudo em tuas mãos. Confiamos em ti, ó Pai. É o que oramos em nome de Jesus, ó Pai. Amém.